Eu converso com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da região do Corimatau e Seridó, o SINPUC, a Cícera Isabel Batista de Mello. Cícera, seja muito bem-vinda à Rede Seridó Paraíba. De público, feliz ano novo, já que a gente já deu no particular, mas agora eu vou dar de público, feliz ano novo. Eu entro em contato para saber, né, na condição de presidente do sindicato, qual a avaliação que a senhora faz depois dessa publicação do decreto do prefeito Tota Guedes, em que ele afasta as pessoas que foram nomeadas no último concurso público realizado aqui em Pedra Lavrada no ano de 2020, ano passado. Anderson, bom dia, ouvintes da Rádio Esperança, não é isso? Desejo e retribuo a você felicitações também de um ano promissor, de preferência com vacina para toda a população brasileira, porque eu acredito que metade da responsabilidade por tudo que está transcorrendo no nosso país é por essa insegurança sanitária que a população está vivendo. Desejo tudo de bom para você e principalmente que você continue com essa visão focada nas mazelas sociais que tanto aflige a população, não só do Brasil, mas do município de Pedra Lavrada, Picuí, Nova Palmeira, enfim, por todos os rincões da nossa Paraíba, onde precisa de uma pessoa com a sua visão para tornar público alguns fatos que transcorrem nos bastidores e que, na maioria das vezes, a população não fica a par. Então, com relação à suspensão, não é, o decreto que se suspendeu os aprovados no último concurso público do município de Pedra Lavrada e que essa suspensão, primeiro, acarreta uma inquietação psicológica a esses profissionais que só se adentra no serviço público através do concurso, mas para que passamos a integrar esse quadro de servidores, é preciso que haja um concurso. E a gente espera que os concursos eles transcorram dentro da legalidade. Então, quando há legalidade, a gente percebe que todas as queixas, todos os impedimentos deveriam acontecer no auge, na divulgação do edital. Então, se isso não aconteceu, né, na nossa compreensão de dirigente sindical e de trabalhadora, a gente compreende que o concurso foi legal. Agora, a forma como acontece as contratações, quem foi contratado, aí a gente sabe que precisa ser averiguado, porque a gente conhece também, não é, as intenções boas ou ruins dos sinais de mandato. Mas o que a gente poderia dizer, após tomar conhecimento, que para a gente isso é muito ruim para o município, gera uma instabilidade emocional no servidor. Imagine, eu sei que tudo isso que está transcorrendo é ruim, não é bom. Com relação à posição do SINPUC, primeiro o SINPUC não concorda que nenhum servidor ou servidora sejam afastados bruscamente. Mas também a gente precisa ter a sensatez de entender que se for apenas uma averiguação de legalidade, precisamos fazer isso, né? Precisa ser feito. Agora, que não venha a prejudicar nenhum trabalhador ou trabalhadora que foi concursado. Tudo que a gente precisa nesse momento é segurança e abertura de novos postos de trabalho. É isso que todos os sindicatos, federações, confederações almejam. Agora vamos ao ponto que interessa aos recém-nomeados ou concursados. É que o sindicato está aqui aberto ao diálogo, primeiro com a gestão para tomar conhecimento das motivações que o levaram a tomar essa atitude. E após tomar conhecimento das motivações, suspeições, seja lá o que for, nós estamos aptos a defender aquele e aquela que almejar ingressar com um pedido de reparação. Para isso, nós temos um escritório de advocacia, com 3 advogados, aptos a defender o servidor público. Agora, o principal é que sejamos acionados.
porque mesmo sendo um órgão de representação de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, a gente precisa representar quem se deixa ser representado. Então, que esses servidores nos procurem, a gente já tem todas as medidas que serão tomadas, agora para isso a gente precisa ser acionado pelo servidor ou servidora, tá certo? A priori, vamos fazer uma reunião com a nossa assessoria jurídica e os interessados em ser representados, e aí a partir dessa reunião, espero que seja o mais rápido possível, tomaremos todas as medidas cabíveis e necessárias em defesa do servidor, da servidora pública. Cícera, vale pontuar que muito desse, acho que, eu não sei nem se sou ousado a falar que todos esses nomeados não são filiados ao Simpuc, né? Eu acredito, Anderson, que não, que a maioria não esteja, ou talvez até todos não estejam filiados pelo seguinte ponto. O concurso aconteceu já agora no início da pandemia. Eu não tenho a data, né, do que o concurso aconteceu, a gente vai levantar isso aí com certeza. Em março aconteceu. Então, mediante as medidas de Estado, de prevenção, eu me considero, e a medicina me considera de grupo de risco, de alto risco. Nós suspendemos, através das medidas que foram impostas pelas secretarias de saúde, o resguardo de continuar em isolamento social. Por esse motivo, a gente não acompanhou em loco essa transição e não fizemos, eu digo a transição, a entrada dos servidores, não fizemos campanha de filiação porque não estávamos fazendo visitas presenciais. Também não fomos procurados naquele momento. Infelizmente, muitas pessoas ainda veem o sindicato como um plano de saúde, com uma diferença. O plano de saúde, ninguém fratura o pé para ser engessado, para usar o serviço. E no sindicato, na maioria das vezes, as pessoas também só procuram o serviço quando já está lá com o pé fraturado para colocar o gesso, né? Então, procura o sindicato como uma medicação. Eu estou com um problema, agora eu vou procurar o sindicato. Não procura na prevenção. Isso não significa que o sindicato não oriente, que o sindicato não represente e que o sindicato não haja na legitimidade daqueles que nos procurar. Agora, para isso tem que estar legitimado e filiado. Como a gente está passando por um período, que eu diria, de transição, que ele agora, nesse momento, ele está com o seu contrato de trabalho suspenso, a gente vai agir da mesma forma, porque ele é base do município e o sindicato tem legitimidade jurídica para agir em defesa da sua base. Então, a gente age no sentido de base e não no sentido do sócio. Está entendendo? Isso não significa que a defesa deixe de ser feita. Agora, para isso, precisamos ser acionados pela pessoa que deseja ser representada. No decorrer das histórias dos municípios, a gente tem meio quase que uma aliança dos servidores com a gestão. Isso lá atrás. E em especial, se tratando de Pedra Lavrada, com o passar do tempo que os problemas econômicos locais eles vão se acumulando e vão gerando a situação que a gente está hoje, a gente está testemunhando um funcionário público que sai do modo passivo, aquele que concorda com tudo que a gestão fala, para um funcionário público mais ativo e questionador. Nesse sentido, eu pergunto a você se nesses últimos tempos a gente teve um maior ingresso do servidor público se filiando ao sindicato, né? Já que muitos deles nem sequer conheciam para que a finalidade de um sindicato. Olha, Anderson, uma coisa eu posso te garantir. Existe toda uma campanha nacional. Não me pergunta quem está fazendo ou quem fez, deixou de fazer, porque isso é explícito, é notório, inclusive de alguns meios de comunicação que tiram conclusões precipitadas, tentando marginalizar o movimento sindical. Mas eu digo a você, desde a década de 80, quando eu ingressei no serviço público,
Tudo que eu já conquistei até hoje, eu só não. Os servidores da base do SIMPUC, hoje que compõem esses 9 municípios que estão agregados estatutariamente ao SIMPUC, eles só têm só percebem 13º, terço de férias, salário mínimo, porque houve uma ação do sindicato lá no início da década de 90 para que a Constituição Federal fosse cumprida. E a lei existe quando ela não é acionada. Muita gente se faz de desentendido, inclusive gestores, não vou dizer aqui me perdoe, porque a carapuça só assenta naquele que tem a cabeça apropriada à medida. Então, de graça, a gente nunca conquistou nada. Isso do agente funerário ao médico, ao engenheiro, ao professor. Tudo que a gente conquistou foi ação imediata de um movimento sindical organizado e voltado para o interesse da classe trabalhadora. Isso eu transito tranquilo, de cabeça erguida, desde a incorporação do salário mínimo até o piso salarial dos professores. Tudo isso foi conquistado à base de luta. Mas eu digo a você com muita sinceridade, são poucos os servidores que eles se sentem emancipados pelo concurso público, que eles se sentem, assim como eu orgulhosamente me sinto, emancipada pelo meu direito. Muitos ainda acham que no momento que ele tem um pagamento em dia, que aí é uma obrigação legítima de quem está administrando o município, no momento que ele tem concedido um terço de férias fruto da luta sindical, senão ele não teria conquistado de graça, mas ele acha que isso aí é dever, favor. E na maioria das vezes ele esquece de se autorrepresentar, de auto-exercer a sua cidadania, porque ele acredita que está recebendo um favor. E eu digo a você com muita sinceridade, quem nos faz receber respeito é o modelo que a gente trabalha, que a gente luta para que esse respeito existe. Ninguém me respeita se antes eu não me respeitar. Então, eu nunca tive problema nenhum, sou servidora pública da rede estadual e municipal, não gosto de me colocar como um instrumento, como ferramenta de discussão, mas eu me sinto uma pessoa respeitada, eu me sinto uma mulher respeitada, principalmente pelas gestões por onde eu transito. Mas sabe por quê? Porque eu exerço o direito também de respeitar os meus pares, que esteja no meu grupo de representação ou que esteja contrário a ele. Então, quem vai estreitar a nossa relação de respeito com a gestão é a forma de conduzir o nosso caráter, a nossa autonomia, porque ninguém respeita quem não se respeita. Então, esse atrelamento que infelizmente existe em cada município, existe no meu, existe no seu, existe em outros, é porque os servidores se permitem a acreditar que ter as férias e receber um terço de férias é uma caridade e não um direito. Então, existe também aquela questão que muitos servidores dizem assim: olha, isso é notório, é vulgar, mas é notório. O pau sempre quebra do lado do mais fraco. Não, não é assim que procede. A justiça é feita a quem tem de direito. Ora, a lei existe se for cobrada. Se ela não for cobrada, ela não vai existir para mim. Então eu vou cobrar, mas eu vou cobrar legitimamente, respeitando o outro lado, respeitando as divergências e as posições contrárias. Né? Então eu acredito que existe o atrelamento sim, que todos os municípios pequenos eles têm essa conduta. Dois lados. O lado que está fora, ele procura o sindicato como instrumento de defesa e aciona sempre que tem os seus direitos violados. E o outro lado que está, como se chama aqui, né, situação, ele ignora o sindicato e não procura se filiar. Mas no momento que troca de lado, aí geralmente acontece a filiação. Mas até hoje nós não temos filiações maciças, nem em Picuí, nem em Pedra Lavrada, nem em Nova Palmeira. Eu acredito que o município que mais se aproxima é São Vicente do Seridó. Se aproxima compatível o número de filiados, compatível representante do número de servidores públicos. Mas isso acontece aqui em São Paulo, em Fortaleza, em João Pessoa. Nós não temos assim uma aceitação maciça
do movimento sindical enquanto instrumento representativo, até que a gente tem um direito violado. A emancipação é uma palavra muito oportuna nesse sentido. Cícera, em relação, agora a gente conversa com os demais funcionários, servidores públicos do município de Lavrada que estão nos ouvindo e que também estão em busca de um socorro, de um auxílio. O ex-prefeito Jarbas Melo ele não conseguiu pagar alguns funcionários com relação à folha de dezembro e também com relação a alguns pagamentos do 13º. Eu queria saber como é que o sindicato está se posicionando e o que é que está agindo nesse sentido. Anderson, oportuna a sua pergunta, inclusive nos dá o direito de responder algumas interrogações que têm sido feitas pontualmente com relação a esse fato. Ora, no dia 2 ou 3 de janeiro, tão logo nós tivemos o SINPUC, teve conhecimento do atraso do 13º ou mês de dezembro em 2 municípios que compõem a nossa base de atuação. Nós emitimos um requerimento administrativo solicitando uma audiência com a gestão para tratarmos, além de outras pendências de foco organizativo, tratarmos especificamente do atraso salarial. E nós abordamos sempre na nossa história de militância que eu comparo o serviço público, e aí eu faço muitas essas analogias, de que a gestão municipal, ela se compara ao casamento de uma viúva. Quem casa com a viúva precisa, antes de tudo, lembrar que se tiver filhos, precisa aceitar como filho legítimo, de convivência, de relacionamento, enfim, não seria um pai sanguíneo, mas seria um pai social. No serviço público, quando um gestor assume a responsabilidade com o município, ele assume também as responsabilidades de gastos, de endividamento, porque quem sai, geralmente, nem sempre tem a responsabilidade de fazer com outros municípios aqui da nossa região que fizeram o dever de casa até o dia 31 de dezembro. Aqueles que não fizeram, infelizmente, o município continua com a pendência e o direito do servidor público, da servidora, precisa ser respeitado. O nosso contrato de trabalho, o nosso salário é o nosso bem maior e isso não pode ser esquecido. Agora, alguns gestores, que eu tenho certeza que não é o caso da de Pedra Lavrada, nem o caso de São Vicente do Seridó, vão honrar com esse compromisso. Agora, o formato de como será honrado e cumprido, a gente vai discutir na primeira audiência, tão logo seja marcado. Nós protocolamos um ofício, um pedido de audiência em Pedra Lavrada, no dia 7 de janeiro, apenas 7 dias após a posse. Isso significa que o sindicato está atento aos seus compromissos e responsabilidade com o servidor público. Protocolamos em Pedra Lavrada e protocolamos em São Vicente do Seridó. E estamos aqui aguardando, tão logo seja marcada a audiência, a gente vai abordar esses fatos, vamos dialogar principalmente sobre o direito do servidor, o direito legítimo de receber pelo seu trabalho, pela sua labuta, não é? A honradez com o serviço público, porque é a valorização ao servidor que qualifica a qualidade do serviço público. O nosso sindicato é cidadão, ele não se preocupa apenas com salário, mas ele se preocupa também com vida, com bem-estar, com estabilidade, com locais não insalubres. Então, tudo isso a gente precisa tratar nas novas gestões. E eu espero que, se tiver algum assessor do gestor de Pedra Lavrada nos ouvindo nesse momento, que agilize essa audiência, porque eu tenho certeza que é a partir dela que a gente começa a nortear um bom mandato, uma boa interação entre o sindicato e a gestão pública, porque nós sabemos que a instabilidade no município é do servidor. Né? O gestor, ele passa, eu disse isso ao último gestor de Pedra Lavrada, faça uma boa relação com o servidor,
porque o servidor é o verdadeiro patrimônio do município. É ele que conduz as políticas públicas, é ele que conduz o bom atendimento na saúde, na educação. Já falei isso em praça pública, no ato, eu estou vivendo aqui em frente à rádio e repito quantas vezes for necessária. O servidor, ele merece ser valorizado e respeitado, e ninguém se sente valorizado quando tem salários atrasados. A senhora aconselha que o servidor público que está nos ouvindo agora, ele procure a justiça e já entre com um pedido para recuperar receber o seu salário, ou espere essa reunião que o sindicato pretende ter com a gestão? Ora, Anderson, é tão oportuna a sua pergunta, porque a gente precisa ter a compreensão que, além da minha vontade de que tudo transcorra normalmente dentro da legalidade, existe a legalidade. E a legalidade, ela acontece através da legislação vigente no país. E, enquanto dirigente sindical, nós conhecemos os trâmites de que a Justiça considera como atraso, nós conseguimos distinguir os prazos também impostos pela Justiça e, além de tudo, a questão da jurisprudência de comarca. Eu espero que seja especulação, mas nós soubemos aqui nos bastidores que tinha muitos servidores sendo orientados a já colocar agora na Justiça, antes de qualquer negociação, porque a comarca de Campina Grande iria ter uma visão ou um olhar diferenciado da comarca de Picuí. Primeiro ponto, nós não estamos aqui para ensinar vigário a rezar, mas eu acredito que todo advogado que usar de bom senso, ele não vai dizer para nenhum servidor que vai entrar com uma ação na comarca de Campina Grande, teria que ser na de Picuí. Se for na de Picuí, o juiz ele já tem uma praxe, aliás, vários juízes da Paraíba, eles têm uma praxe, que antes da negociação não cabe ação. Então, primeiro a gente precisa fazer a negociação, promover a vontade de dialogar, não é? De abordar o que a gente acredita que a lei assegura para poder entrarmos na justiça. Isso não significa que o sindicato não vai impetrar uma ação em defesa dos salários atrasados, mas nós precisamos transcorrer o caminho que a lei orienta. Nós precisamos esgotar até a última vírgula da negociação. E aí alguns servidores que estão nos ouvindo podem dizer assim, mas eu não quero esgotar vírgula nenhuma, eu quero ir direto ao assunto. Nós não temos como impedir. Primeiro, se ele não for sócio do sindicato, ele tem o seu livre-arbítrio para agir da forma que lhe for conveniente nesse momento. Agora, o sócio do sindicato ou a sócia que nos procurar, a orientação é essa. Primeiro, vamos negociar, nos certificar da boa-fé da gestão em conduzir esse município como um ente federativo e não como extensão do seu lar ou da sua empresa ou do seu comércio, porque os trâmites legislativos, os trâmites executivos, eles precisam ser focados principalmente para o anseio da população. E esse anseio a gente consegue conduzir, porque para isso a gente tem uma experiência de vida, ninguém sabe tudo, mas a vida é a nossa melhor mestre. Então, o que a gente não aprende na vida, a gente não aprende na academia. Então, a orientação do sindicato é primeiro a negociação e depois a ação. A ação judicial, claro, que negociar é uma ação importante para o sindicato. Até uma forma de se proteger juridicamente, porque em juízo vai ficar visto que os servidores procuraram todos os meios de tentar resolver a situação, mas se for o caso, infelizmente não obteram êxito, né? E aí partiram para outras medidas. Anderson, eu te asseguro pela nossa vivência nacional, porque eu sou presidente do Sindicato dos Servidores da região de Curimataú e também sou dirigente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais.
E o que a gente compreende é que as tentativas de negociar pacificamente, compreendendo, ouvindo os dois lados principalmente, conta pontos significativos, inclusive para a justiça. Quando a gente senta na Justiça do Trabalho ou no gabinete de um juiz da Justiça Comum, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: vocês conversaram com o gestor? Vocês dialogaram com a gestão para conhecer a verdadeira intenção do município? Quando você diz que sim e leva cópia de toda a documentação, que para a justiça o que precisa é prova, a justiça se constrói com provas e prazos, né? A gente sabe isso. Então, a gente precisa obedecer os prazos e levar as provas. Caso contrário, a ação não tramita. Ele não tem fundamento jurídico. Cícera, para a gente finalizar, ano passado, não só ano passado, mas em especial ano passado, eu testemunhei muitos casos em que eu fiquei muito preocupado em relação a palavra essa, ela não é ofensiva, mas ela é uma palavra real, em relação à ignorância do desconhecimento nesse sentido, de que muitos servidores públicos, eles possuem em relação ao Estatuto dos Servidores, né, não só aos seus direitos, mas em relação também aos seus deveres. Como eu já pontuei, o funcionalismo público palavrado, ele começa a passar numa série de consequências, né, administrativas que a gente vem vivenciando, mas a partir de agora, essa situação crítica ela tende a aumentar. Então, com isso, a gente começa a perceber funcionários querendo fazer movimentos isolados, sabe? Eu não vou trabalhar hoje, pronto, a gestão que faça o que ela quiser, se não me pagar isso, aquilo, outro. Nesse sentido, eu quero saber qual a orientação que o sindicato pode dar a esse servidor, né, em relação aos cuidados que ele tem que fazer para se proteger no ato de querer se manifestar isoladamente. Anderson, eu mais uma vez te parabenizo pelo foco, né, pela preocupação social, principalmente com o município de Pedra Lavrada. Em várias oportunidades na Câmara de Vereadores desse município, onde a gente foi várias vezes acolhidos para fazer assembleia, reuniões com os servidores, eu dizia que o sindicato não tinha gestão de estimação. Então, o sindicato tem representação de classe, de servidores, independente de quem seja o gestor. Uns nos acolhem melhor, com mais respeito, com mais civilidade. Outros sequer terminam o mandato e a gente não vê, porque não respeita o sindicato, mas quer que a gente respeite as associações e suas representações. Então, a gente vê muito isso. É claro que eu não vou levar para o município de Pedra Lavrada. E quando nós dizíamos que, da mesma forma, no mesmo formato que o sindicato estava se manifestando naquele momento, era o mesmo formato que o sindicato faria em outras gestões possíveis, futuras, desde que ela deixasse de cumprir os direitos da classe trabalhadora e desde que ela deixasse de cumprir o Estatuto dos Servidores, violasse qualquer direito. Então, nós dizíamos também, vamos repetir agora, que só temos direitos porque temos deveres. Cada direito nosso compreende um dever cumprido. A orientação do sindicato é que ninguém abandone seu posto de trabalho, a não ser por um motivo garantido na legislação. Nenhum movimento isolado, ele cresce, tá certo? Você veja que até o pão, para crescer, ele precisa de adicionar um fermento. Então, a luta, ela precisa de adesão, ela precisa ser unificada, ela precisa ser, antes de tudo, organizada, ter uma linha de organização. Se não obedecermos, deixa de ser uma luta, não é? E aí, a gente não quer, em momento algum, dizer agora para um servidor, se isso não deu certo, vá para casa. Não vá para casa, não é? Não vá. Vá para o seu posto de trabalho. Se tiver o livro de ponto, assine e trabalhe, porque o que nos torna trabalhador é o nosso vínculo com a nossa instituição, com a nossa secretaria, não é? Com a nossa escola, enfim. Em nenhum momento a gente vai apoiar movimento isolado, porque o que acontece, Anderson, é que as pessoas agem por conta própria, sem nenhuma orientação jurídica e sem nenhuma orientação sindical.
Mas no momento que a coisa não dá certo, recorre ao sindicato para tirar falta. E o sindicato não tem o poder de retirar falta se o servidor não estava presente. O que caracteriza a nossa presença, o nosso local de trabalho, é a nossa presença física. É redundante, mas é verdade. Então, quer lutar, quer se organizar, procure a sua associação de classe. Procure o seu sindicato. Sim, o sindicato tem legitimidade, tem um estatuto que o garante, tem uma constituição que mesmo depois de quase que estraçalhada, ainda resta alguns artigos que protegem o trabalhador e a trabalhadora. Então a gente precisa estar atento aos nossos deveres para poder cobrar os direitos. Tá certo? Então, o sindicato não orienta ninguém a fazer luta isolada, porque se isso fosse fortalecedor, não precisava sindicato. Qualquer um ia lá, negociava sozinho, até tenta, Anderson, mas quando a situação foge do seu prévio controle, aí volta para o sindicato. E aí fica difícil você contornar uma situação que você não planejou, que você não era parte integrante. Então, digo a você, a luta precisa ser organizada e também o sindicato não consegue adivinhar o que está acontecendo em 9 municípios se não formos acionados. Eu conversei com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da região do Curimataú e Seridó, o SINPUC, a Cícera Isabel Batista de Melo. Cícera, muito obrigado por sua atenção e colaboração aqui com Rede Seridó Paraíba. Anderson, eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário. Estamos aqui para dialogar observando os dois lados, claro que defendendo o lado do servidor, que nesse momento é o mais prejudicado, mas sem perder o discernimento de entender os fatos. Então, eu que agradeço, me coloco à disposição e aproveito para mandar um abraço para todas e todos os servidores públicos municipais de Pedra Lavrada e região.